Shalom, Uvrahot, paz e bênçãos, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula no estudo da língua hebraica. À guisa de introdução, temos aqui esta pergunta: por que estudar as línguas bíblicas? Nós elencamos 5 razões por que nós devemos estudar as línguas bíblicas. Primeira razão, as línguas bíblicas como um veículo de compreensão da mensagem divina. Nós sabemos que o Antigo Testamento, assim conhecido no meio cristão e no mundo judaico como Tanar, originalmente ele foi escrito predominantemente por 2 idiomas, de acordo com um dos grandes renomes na área da língua hebraica, que é o Dr. Edson Francisco de Faria, hebraico e aramaico, sendo que predominantemente 98% na língua hebraica e 2% no aramaico. Partindo para o Novo Testamento, temos o grego koiné, que é justamente o grego popular, o grego comum. Então, aqui nesta primeira informação, estudar como um veículo de compreensão da mensagem divina, ou seja, como um meio de compreensão, de entender justamente a comunicação da mensagem. É verdade que a Bíblia ela não foi escrita em português, alemão, francês ou em qualquer outro idioma. Então, o que acontece é que temos uma infinidade hoje de traduções, permite o acesso ao conhecimento, da vontade de Deus. A Bíblia ela se constitui um dos meios da chamada revelação especial, e através dela, através do conhecimento das Escrituras, é possível o homem ele ter acesso ao conhecimento da vontade de Deus, entender suas ações, suas lições, seus mandamentos e as ações na história. Mas pelo fato de Deus ter escolhido esses idiomas originais, que aqui foram mencionados, que precisam ser entendidas para assim entender precisamente o que o Senhor quis nos ensinar através das Escrituras. Muitos fazem errado o uso das línguas originais. Utilizam dela para demonstrar conhecimento, para ostentar um status social, para até desenvolver ensinamentos duvidosos e até promover facções, divisões, heresias dentro das igrejas locais. Outros até pensam desnecessário o uso do estudo das línguas originais. Alegam o seguinte: nós temos uma variedade de traduções, até mesmo confiáveis, dispomos hoje de vários comentários exegéticos e basta apenas consultá-los, consultá-los. Se nós de fato caminharmos por esse caminho, nós seremos meros reprodutores.
e não iremos de fato desenvolver as competências necessárias para de fato ter acesso ao texto na língua original, ser instrumentalizado para poder ler, entender e traduzir, e não ser um mero repetidor de informações e de conteúdos. Então, se nós entendermos o estudo das línguas originais como uma necessidade de entendimento com precisão da mensagem divina, talvez nos apliquemos mais ao estudo e deixemos de lado as desculpas que são tão esfarrapadas e apresentadas. O profeta Oséias, lá no capítulo 6 e o versículo 3, ele diz o seguinte: prossigamos, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é um conhecimento contínuo. Deve ser de fato uma busca insaciável de procurar entender a palavra de Deus nas línguas em que de fato o texto ele foi originalmente escrito. Então, continuar no aperfeiçoamento, no esmero, na pesquisa, no conhecer a palavra de Deus. A compreensão das línguas bíblicas como instrumento apologético. Por que instrumento apologético? Nós somos bombardeados de um lado pelos céticos, pelos ateus, outro lado pelas chamadas seitas heréticas. Quem nunca foi surpreendido, por exemplo, pelos chamados russelitas, testemunhos de Jeová, que por vezes está justamente visitando casa em casa e começam a alegar, usando ditos vocábulos na língua original hebraica e tentando defender que Deus tem um nome cujo é justamente Jeová. Começa a mostrar que todas as traduções, com exceção a deles, não é? De fato, a correta é a chamada tradução do Novo Mundo. E as demais, de fato, estão... elas violentaram, adulteraram o texto original. Então, nós, de fato, temos condições de responder diante dessas alegações, quando nós, de fato, conhecemos as línguas originais. Você pode, de fato, responder que originalmente, por exemplo, não é? Ou até mesmo até hoje, não existe no hebraico a consoante J. A equivalência para o J, de fato, é o que nós chamamos do Iod, não é? O Iud, é a mesma coisa. Outras, como a chamada Yahoshua, que também vai pregar que os nomes dos profetas, dos escritores, dos reis, foram adulterados. Vão alegar que nomes não são traduzidos. E uma série de heresias que são, então, apresentadas. Então, o conhecimento e a compreensão das línguas bíblicas vai justamente corroborar para a área da defesa da fé, chamada de apologética. Uma outra razão também é a compreensão das línguas bíblicas como instrumento de ensino do Evangelho de Cristo. Então, quem nunca se deparou, ao estar em uma palestra ou um ensino em sua comunidade, que alguns dos membros, não é, tenha se levantado, não é, e tenha perguntado o seguinte:
essa versão ou essa expressão em que você está de fato apresentando para nós, na minha Bíblia, ela aparece diferente. Aquela questão mesmo, salvo engano, de Mateus 12, né? Quando fala sobre o peixe que engoliu o profeta Jonas. Então, uma versão diz que foi uma baleia, outras que foi um grande peixe. Isso, às vezes, vai servir como um objeto de discussão dentro da comunidade. Então, quando se conhece, de fato, né, as línguas bíblicas, nós temos condições de minimizar essas dificuldades encontradas nas chamadas traduções, nas versões, bem como conseguir potencializar o ensino na própria comunidade, seja departamentos como a escola bíblica dominical e como o ensino no sentido macro, genérico, aonde nós tivermos oportunidade para estarmos ministrando o Evangelho de Cristo. Então é uma oportunidade também na área do ensino do Evangelho de Jesus Cristo. A compreensão das línguas bíblicas como instrumento homilético na pregação do Evangelho de Cristo. Então, como instrumento homilético, a pregação expositiva, ela hoje tem entrado em extinção em muitas igrejas. Muitos pregadores preferem utilizar dos púlpitos para anedotas, para narrações de histórias, de experiências, e um ensino de fato genuíno, bíblico, cristocêntrico, teocêntrico, por vezes tem sido desprezado. Então, o conhecimento da língua vai justamente capacitar, na hora da preparação de um sermão, observar a situação, por exemplo, dos verbos. Os verbos em hebraico, ele tem uma dinâmica incrível. Ele possui chamados graus, os troncos verbais, que nós denominamos de 7 troncos, o chamado da ação, que nós envolve uma ação simples, praticada pelo sujeito, que é o tronco calo. Tem a versão passiva desse tronco, que é o unifalo. Tem a versão também ativa intensiva, que é o piel, como também a forma intensiva passiva, que é justamente o pualo. E depois nós temos a forma reflexiva ou recíproca, que é o hitpael, o ativo causativo, que é justamente o rofalo, o refil, e o causativo passivo, que é o rofalo. Então são 7 troncos. Quando você lê o verbo que ele estiver na forma do refil, que envolve, por exemplo, a ação de abençoar, vai tirar um mérito daquele que está recebendo, não é? Está sendo beneficiado pelas bênçãos, e vai justamente mostrar que o ator principal, o protagonista, o sujeito central, aquele que de fato está sendo o principal na ação de abençoar, é justamente Deus. Se o refil estiver fazendo uma referência a Deus, então tira toda a questão da meritocracia humana e vai justamente convergir unicamente para Deus. Então isso vai mudar o próprio sentido de um sermão. Então vai justamente ajudar na preparação da questão da homilética bíblica. Temos também uma outra proposta
na compreensão das línguas bíblicas como instrumento de reflexão teológica. Infelizmente, no Brasil, se produz pouquíssimos materiais teológicos, eu falo de alta qualidade. São pouquíssimos materiais. Vejamos a propósito que a teologia sistemática de Strong, ela só chegou ao Brasil, sendo traduzida para a nossa língua portuguesa, 100 anos depois que ela já tinha sido lançada no país de origem. Então, uma teologia de um alto nível, em linhas gerais, comumente nós encontramos nas chamadas línguas estrangeiras, no alemão, no francês. Não que nós não produzimos, mas ainda em pequena escala. Então, o conhecimento das línguas originais também corroborará no tocante à questão da instrumentalização da reflexão teológica, até mesmo no campo da produção de novas literaturas. Então, essas são as propostas iniciais porque nós devemos estudar as línguas bíblicas. Ok? Avançando aqui na nossa exposição, nós temos aqui a apresentação da língua. Então, segundo os linguistas, dentre eles o Dr. Edson Francisco de Faria, o alfabeto hebraico surgiu entre os séculos 18 e 17 a.C., na região semítica norte, que envolve Síria, Palestina e Fenícia. Por isso se diz que a língua hebraica ela descende das línguas semítica norte. Aí temos aqui uma rápida observação dentro desse contexto de semítica. Por que semítica? Semítica porque vem justamente de um dos filhos de Noé, Sem, capítulo 10 do Gênesis. E hebraico, porque de acordo com alguns pesquisadores, vem justamente de um dos filhos de Sem, que é Eber. Então daí vem hebraico. São as informações iniciais sobre esse contexto aqui, sobre a apresentação do idioma. Segundo a tradição judaica, há alusões à origem da língua, como de fato tendo Deus como um mentor do próprio alfabeto hebraico. Nós não temos na academia precisamente uma origem exata, algumas propostas, mas de acordo com a tradição judaica, Deus foi quem de fato inventou o alfabeto. Então tem esse entendimento dentro da cultura. No livro chamado de Yetzirah, que é o livro da Cabala 2:22, é dito que 22 letras Deus as gravou e com ela descreveu tudo que formou. Nesse entendimento do livro da Cabala, defende então que o próprio universo ele foi criado por meio do alfabeto hebraico. Ou seja, o alfabeto hebraico ele existiu, não é, antes da própria criação do universo. Já existiu o alfabeto hebraico, no entendimento da cultura judaica. No livro de Zohar, que é outro livro da Cabala, diz que as 22 letras foram instrumentos usados para a criação do mundo. E há um entendimento que o alfabeto hebraico ele precedeu a própria criação da Torá, do Pentateuco. O Talmud
de Sanhedrin 104a afirma que a Torá foi dada por meio do alfabeto, ou seja, que o alfabeto ele precedeu a criação da Torá, que falamos anteriormente. O rabino medieval, não é, conhecido como Urash, comentando justamente a questão da origem do alfabeto, e ele explicando a Gênesis capítulo 11, versículo 1, que fala a respeito da Torre de Babel, da confusão das línguas, que antes, né, se falava uma única língua na terra. Então aqui a expressão hebraica vai rir Kol haaretz safá echat udevarim achadim. Então echat, safá echat. Então essa única língua aqui, de acordo com o Rabino Urash, era justamente o hebraico. Esse era um entendimento defendido, né, principalmente por este rabino, um dos maiores exegetas da Idade Medieval. Então aqui nós temos a região, não é, semítica norte, que envolve a própria Fenícia, a Palestina e a Síria, aonde nós temos justamente esse contexto aqui das línguas semíticas. Então, quando nós pensarmos em língua semítica, não devemos entender apenas ou exclusivamente o hebraico, mas todas essas línguas aqui, de fato, têm a sua gênese no tronco semítico. Então nós temos aqui semítica oriental, nordeste oriental. Dentro aqui desse grupo nós temos o acádio, a escrita cuneiforme, assírio, babilônio. No semítica ocidental, dentro aqui desse grupo setentrional, nós temos o chamado cananeu, moabita, fenício, que alguns linguistas defendem que o alfabeto teria de fato originado aqui no grupo dos fenícios, né? Temos o hebraico, ugarítico e aramaico. Então pertence ao grupo setentrional chamado semítica ocidental. E meridional temos o árabe, sabeu, mineu e etíope. Então todas esses grupos aqui pertencem ao tronco semítico. Então, só para ilustrar, o árabe, a propósito, ele tem algumas consoantes cujos nomes são parecidíssimos com os nomes das consoantes do alfabeto hebraico. Temos no hebraico o Shin, e encontramos também no árabe o Shin. O hebraico, vamos aqui mais à frente percebermos a forma em que eles escrevem, que é da direita para a esquerda, e do mesmo modo o árabe também se escreve da direita para a esquerda. Então percebam o seguinte, a língua hebraica, não é? O histórico da língua. Língua antiga pertencente ao ramo cananita da família linguística semita norte-ocidental, que foi falado anteriormente. Século VIII a.C. foram encontradas as primeiras inscrições do hebraico antigo, sendo conservadas sobretudo no texto da Bíblia hebraica, que foi completada no século IV a.C. Isso aqui é o fechamento do cânon, lá através de Esdras, né? Foi a língua de comunicação do povo judeu desde 1200 a.C.,
aproximadamente, ou seja, a questão da conquista de Canaã, após o êxodo até 134 depois de Cristo. 134 é quando acontece justamente a revolta de Simão Bar-Kokhba contra os romanos. O imperador Adriano chega em Jerusalém, faz uma proposta de restaurar a cidade, mas o objetivo, né, que havia era de remodelar a cidade seguindo um curso voltado para os interesses romanos, como a própria criação de um templo para as divindades romanas. Isso vai suscitar a revolta e o confronto, que vai durar de 132 a 135. Depois disso, né, vai de fato acontecer um interrompimento da questão do uso da língua hebraica. Os judeus são expulsos, são espalhados por várias partes do mundo. Esse período é chamado de diáspora, e eles vão se adaptando ao costume, à cultura e o idioma dos países em que eles estão justamente morando. Deixa de existir essa fluência da língua hebraica, né? E no ano 200 a 600, né, depois de Cristo, começa o estudo da chamada lei oral, das interpretações que foram dadas a Moisés, lá da lei do Sinai, e que isso é passado para os sacerdotes, que é passado de geração para geração. Chega uma época que se percebe que esse conhecimento, através da oralidade, sem nada escrito, pode de fato se perder, e começa então a materializar esse conhecimento através da escrita, quando acontece justamente a concretização desse material, da tradição oral, que passa a ser escrita pelos chamados Tanaítas. Então essa primeira parte dessa obra é chamado de Mishnah. E depois, terminando aproximadamente em 500 a 600 depois de Cristo, o outro grupo de estudantes, de rabinos, chamado de Amoraitas, termina a segunda parte desta obra, que ficou conhecida como Guemará. Então, a junção da Mishnah com a Guemará, nós temos justamente o chamado Talmud, o Talmud. Em 960 depois de Cristo, os judeus naquela região ali da Alemanha, eles falam um alemão arcaico, utilizando o alfabeto hebraico, que ficou conhecido como Yiddish. Então aqui nós temos alguns períodos da língua hebraica, não é? O período chamado de arcaico, século 13 ao século 10 antes de Cristo. Nós poderíamos aqui mencionar algumas passagens do Antigo Testamento, que justamente foram, as passagens foram escritas, né, no chamado hebraico arcaico. Gênesis 49, Êxodo 15, Números 23 e 24, Deuteronômio 32 e 33, Juízes 5, Salmos 68, dentre outros textos, né? Então, os textos citados apresentam uma composição antiga, alguns dos quais datam o século 12 a.C. Todos os textos são poéticos,
os quais eram transmitidos oralmente de geração em geração e posteriormente foram colocados por escrito. Hebraico pré-exílico, ou é chamado hebraico clássico, século X ao século VI a.C. A maior parte do Tanar, do Antigo Testamento, foi escrito com esse tipo de hebraico, né? O que é que acontece aqui? Que nós temos várias também passagens, o Pentateuco, Josué, Juízes, 1 Samuel 2, Livro dos Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, Miqueias, dentre outros livros, estão dentro desse contexto, não é? Essa escrita, ela antecede o exílio babilônico, ocorrido a partir de 516 a.C., e tal época compreende do século X ao século VI a.C. Isto é uma época entre a chamada época da monarquia unida, século X a.C., e entre a queda do reino de Judá, século VI a.C. Então entra aqui o hebraico em desuso para aderir ao cotidiano aramaico.